Tudo bem, meus queridos alunos? É uma alegria encontrá-los aqui mais uma vez. Para essa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre Sócrates, considerado o maior de todos os filósofos, pelo menos o mais intelectual dos filósofos, né? E nessa primeira parte, a respeito da teoria do Sócrates, nós vamos abordar aspectos iniciais, a biografia, é, o método filosófico que Sócrates desenvolveu, os aspectos políticos e comportamentais, toda a relação de Sócrates com a questão da sociedade e do ser humano. E nós vamos deixar para uma segunda parte do vídeo para nós abordarmos os temas ligados à questão da essência e da felicidade, tá bom? Então, iniciando essa primeira parte do vídeo a respeito de Sócrates, nós vamos lembrar que Sócrates, ao contrário de muitos dos outros filósofos, ele não era um filhinho de papai, entre aspas, né? Ele não era rico, ele não tinha posses, não era alguém membro aí da aristocracia, que portanto tinha posses, tinha dinheiro, tinha riqueza, filhos de grandes e altos comerciantes. Não era o caso de Sócrates, né? O Sócrates era um menino simples, filho de um carpinteiro e de uma parteira, né? A mãe dele era parteira, o nome certo é esse mesmo, é aquela que realizava partos quando ainda não se tinha propriamente a obstetrícia, né? O desenvolvimento aí da obstetrícia, e portanto a mãe de Sócrates era parteira. Daí a ligação do método que ele desenvolveu se chamar maiêutica, né? Maiêutica do grego significa dar à luz, né? Significa levar à luz. Então ele se inspirou exatamente no exemplo da mãe para poder nominar o seu método importantíssimo, que até hoje é extremamente utilizado, né? Então, olha, o Sócrates viveu nesse período chamado socrático, o pós cosmologia, o período em que Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto, Plotino, Anaximandro e outros, Pitágoras, né, outros filósofos pré-socráticos desenvolveram então no período pré-socrático a filosofia cosmológica, que era aquela voltada para a natureza, né, para descobrir o arqué, o elemento universal que estava escondido dentro da physis, na natureza. A partir de Sócrates, então, se inaugura o período socrático, também conhecido como período antropológico. Por que é antropológico? Porque o Sócrates foi o primeiro dos filósofos a pontuar a questão humana, a pontuar essencialmente a felicidade humana, a razão humana, as questões humanas inseridas no contexto político, social, humano. O papel, então, da filosofia socrática é aquela que vai encontrar propriamente caminhos para que o ser humano efetivamente descubra a sua autêntica felicidade. Para que o ser humano se liberte ou se libertasse de todas aquelas prisões e correntes que o mundo e a sociedade nos coloca, nos alienando, nos afastando, né, desse princípio lógico racional. E, portanto, Sócrates vai ser o primeiro dos filósofos a estabelecer, então, uma relação clara, nesse sentido antropológico, de fazer com que o ser humano pudesse se libertar de todas as suas amarras, de todas as suas prisões e efetivamente descobrir um caminho que o levasse rapidamente ao desenvolvimento da autêntica felicidade, que na Grécia Antiga a felicidade verdadeira, autêntica, era chamada de eudaimonia. A eudaimonia não é essa felicidade efêmera, passageira, aquela que a gente está com vontade de comer alguma coisa ou de comprar alguma coisa. Nós vamos lá, tomamos sorvete ou comemos uma picanha ou compramos uma calça, um celular. Opa, satisfiz, né, o meu sonho, o meu desejo e efetivamente agora eu estou feliz. Essa felicidade é uma felicidade mundana, passageira, é uma felicidade que não levaria concretamente o ser humano a realizar plenamente tudo aquilo que a sua essência ou tudo aquilo que o ser humano, por vocação, deseja realizar. A felicidade humana ela é marcada por contextos importantes,
ligada às questões materiais, mas muito mais ligada às questões essenciais, a nossa essência, as nossas virtudes, o nosso comportamento, aquilo que nós somos, o conhecer a cada um de nós, né? Conhecer a si mesmo, que é uma máxima que o Sócrates gostava demais e sempre utilizava em toda a sua filosofia, né? Então, é exatamente a partir dessa máxima délfica, conheça-te a ti mesmo, que é uma máxima aí que o Sócrates leu quando ele visitou pela primeira vez o templo de Apolo em Atenas, e ele viu essa inscrição aí na parede, né, no templo, e ele automaticamente ficou fascinado por essa frase. E, na verdade, muitos acreditam que essa frase seja do Sócrates, mas na verdade não é. É uma máxima, é um pensamento délfico, né? Que foi popularizado por Sócrates porque foi aquele que fez um bom uso dessa frase. Então, conheça-te a ti mesmo é exatamente a necessidade que, para a visão do Sócrates, o ser humano precisava ter para descobrir quem ele é, né? Essencialmente, nós precisamos primeiro descobrir quem nós somos, para depois descobrir a sociedade, descobrir o outro e efetivamente empenhar-se num caminho de ser feliz e também fazer o outro feliz. Também fazer o mundo renovado, transformado, para que ele também seja um instrumento importante na realização da felicidade humana, né? Mas esse é um tema, a felicidade em Sócrates é um tema que nós vamos utilizar na segunda parte do vídeo, tá bom? Na videoaula de hoje, então, nós vamos falar da essência, do conhecimento, de conhecer a si mesmo, né? Sócrates, então, afirmava a sua ignorância. É lógico que o Sócrates, gente, não era um ignorante. Eu acabei de falar alguns minutos atrás que Sócrates é conhecido como o mais importante, o mais sábio de todos os filósofos. Portanto, ele era um gênio, o Sócrates era extremamente preparado e culto, sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo e dizendo. O Sócrates foi soldado por ser gente simples, né? Ele foi soldado, serviu à guerra do Peloponeso, e durante a guerra ele conviveu com muita gente, ele manteve intercâmbio com muitas pessoas e culturas distintas, o que fez com que ele somasse ao que ele já tinha de pré-requisito em termos de conhecimento, que ele se desenvolvesse ainda mais nessa perspectiva, nessa relação de fazer com que ele utilizasse do conhecimento para fazer com que esse conhecimento fosse de fato importante, necessário e contribuísse para a sociedade, para que ela também encontrasse a sua eudaimonia, a sua verdadeira felicidade. Então, quando Sócrates afirmava ser um ignorante, ele estava, na verdade, estabelecendo ali o plano inicial daquele que vai ser o seu método maiêutica, né? O ser ignorante, o reconhecer como aquele que de nada sei, não é isso que o Sócrates vai dizer? Eu só sei que de nada sei. O reconhecer que nós somos limitados, que nós estamos aquém, que nós precisamos ainda descobrir, que nós precisamos ainda investir em nós mesmos, é a primeira habilidade do sábio, é a primeira habilidade daquele que sabe para onde precisa ir e qual o caminho que ele vai chegar a essa autêntica eudaimonia. Então, a ideia da ignorância em Sócrates, né, de se passar por ignorante, é exatamente a grande sabedoria intelectual de Sócrates, né? Porque ele está dizendo que a partir dessa necessidade de conhecer, de buscar conhecimento, de aprimorar, de você levar adiante o seu projeto enriquecedor, né, de lógica, de episteme, né, de ciência e conhecimento científico, é que necessariamente o ser humano se desenvolveria e estaria apto, então, a partir do momento em que ele se autoconheceria, ele poderia conhecer o outro e contribuir para que o outro e a sociedade pudesse também efetivamente se desenvolver, crescer e encontrar autêntica felicidade, né? Então o método maiêutica vai ser um método importantíssimo dentro dessa estrutura que o Sócrates idealizou para a sua filosofia. Maiêutica, como eu já disse, quer dizer dar à luz. Então, através da maiêutica, o Sócrates levava o indivíduo a descobrir as próprias respostas das suas interrogações. Então, o Sócrates é aquele que fundou, que idealizou
é o método em que você não dá respostas prontas. Você sempre vai devolver questionamentos ao seu interlocutor, para que esse interlocutor pudesse e possa encontrar por ele mesmo, por ela mesma, as suas próprias respostas. Essa é a maêutica. Então, levar o indivíduo a estabelecer reflexões e autoconhecimento, daí a necessidade de partir da ignorância, da ideia de que eu não sei, da ideia de que eu sou um ignorante, que eu preciso investir no meu conhecimento, para que você então, através do método da maêutica, pudesse revelar a luz, levar as pessoas ao autêntico conhecimento, fazer como uma parturiente, né? Como a sua mãe, que era parturiente, que era aquela que ajudava, melhor dizendo, né? As parturientes, dar à luz, que você também fosse, ou que o ser humano, ou que o filósofo, fosse aquele que ajudasse no parto do ser humano para que conhecesse a luz, para que chegasse ao conhecimento lógico, racional, tá bom? Juntamente com a maêutica, o que é o método principal e essencial do Sócrates, ele vai falar da ironia. Quando que ele usava da ironia? Quando ele percebia algum indivíduo que estava ali com uma determinada esperteza, querendo colocá-lo em contra-cheque, querendo desmoralizá-lo, querendo colocar ele em situação de vergonha ou de vexame social. Então, quando ele percebia aquelas perguntinhas mal intencionadas, aqueles indivíduos que ficam fazendo de conta que não sabe das coisas, mas na verdade ele está querendo só testar se você conhece mesmo ou não aquilo que você está falando, é exatamente nesse caso que o Sócrates então usava da ironia. Quando ele percebia que o interlocutor estava com má intenção, estava com maldade, querendo fazer pegadinhas, como a gente conhece hoje no vulgar, né? Tentando colocar ele em contradição, tentando colocar ele em xeque, tentando desmoralizar ou contradizer ele diante de toda a sociedade, porque o Sócrates ensinava ali na ágora, no espaço, na praça, na rua. Os jovens andavam em torno dele, eram encantados com o conhecimento de Sócrates. Então, por onde Sócrates andava, tinha uma multidão de jovens atrás dele, porque queriam saber dele uma série de dúvidas e queriam chegar a muitas respostas. Como ele usava da maêutica para fazer com que o indivíduo encontrasse as suas próprias respostas, era natural que muita gente juntava porque ficavam impressionados com a habilidade que o Sócrates tinha de levar o ser humano a descobrir por si só, né, a sua dúvida. Mas quando ele percebia ali um mal intencionado, um espertinho, que queria colocar ele em vergonha social, ele usava da ironia, que é exatamente o método de colocar a pessoa numa circunstância sem saída, né? Ele ia colocando, devolvendo questionamentos seguidos, um atrás do outro, de modo que a pessoa ficava nitidamente encurralada, sem saída. E por não encontrar a saída, ela ficava totalmente desmoralizada diante da sociedade, aquela mesma sociedade que essa pessoa, interlocutor de Sócrates, queria colocar o Sócrates em maus lençóis, né? Então a ironia é o método que o Sócrates usava para constranger, para colocar a pessoa numa circunstância em que ela não ia encontrar suas próprias respostas, tamanha a complexidade e o jogo de interesses, né? O jogo de palavras, o jogo de aporias, né? O jogo de silogismos que às vezes o Sócrates utilizava, exatamente para tornar ainda mais difícil a reflexão e que esse interlocutor maldoso pudesse encontrar por ele mesmo as suas respostas. Dessa maneira ele deixava essa pessoa desmoralizada em praça pública, e era exatamente o grande objetivo que esse interlocutor queria fazer em relação a Sócrates, tá? Então o método da ironia também era importante, porque era através dele que o Sócrates deixava sem saída essas pessoas maldosas que queriam colocar ele em maus lençóis, tá bom? Caminhando aí então para o final do nosso vídeo, o Sócrates vai ainda chamar a atenção, né, de uma frase importante em que ele vai comparar com a maêutica, que é a arte de parir ideias, né? É exatamente esse o método da maêutica. O método da maêutica ele é um método de libertação, por isso dar à luz. O constante questionamento, levando o indivíduo a se desdobrar e a se refazer, era uma grande habilidade para que ele conhecesse a ele mesmo, tomasse consciência dele mesmo, autoconfiança
e pudesse apresentar as respostas, tá certo? Nós vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. No nosso próximo vídeo nós vamos seguir adiante com essa filosofia socrática e também faremos alguns exercícios ao final da segunda etapa do vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!